Existe um país onde o governo é dono de mais de 1% de todas as empresas do planeta. Onde cada bebê que nasce já é, na prática, milionário. Onde o petróleo jorra do fundo do Mar do Norte e enche um cofre de mais de 1,5 trilhão de dólares. E mesmo assim, ninguém ali pode parecer rico. Ostentar é quase pecado. Parece mentira. E essa nem é a parte mais estranha. Nesse mesmo lugar, o sol pode não nascer por semanas inteiras no inverno. A escuridão engole cidades ao meio-dia. As pessoas quase não sorriem na rua e mal falam no elevador. E ainda assim, ano após ano, esse é apontado como o povo mais feliz da Terra. Como um país congelado, escuro metade do ano e proibido de exibir a fortuna, virou o mais rico e o mais satisfeito do mundo. Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 coisas. Primeira, por que o país mais rico do mundo trancou a fortuna num cofre que ele mesmo se proíbe de gastar. Segunda, como um povo que passa meses no escuro virou o mais feliz do planeta, quase sem nunca sorrir. E no final, o lugar mais assustador da Noruega. Uma câmara blindada enterrada no gelo do Ártico, guardando, literalmente, o futuro da humanidade. Ela se esconde no extremo norte da Europa, rasgada por fiordes entre paredões de pedra de 1000 metros. Um lugar onde o céu pega fogo em verde no inverno e o sol se recusa a se pôr no verão. O país que decidiu ser rico sem deixar ninguém perceber. Essa é a Noruega. E a verdade sobre a vida aqui é muito diferente do cartão postal. Bem-vindo ao lado do mundo que ninguém te mostra. Dezembro de 1969. A plataforma Ocean Viking balança no Mar do Norte, castigada por ondas de 10 metros. A bordo, os engenheiros da Phillips Petroleum estão prestes a desistir. Furaram poço após poço por 3 anos e só acharam rocha seca. Foram obrigados a perfurar um último poço, só para cumprir a papelada. E foi nesse buraco, o último de todos, que a Noruega mudou de destino para sempre. O que jorrou dali era o campo de Ekofisk, um dos maiores reservatórios de petróleo já achados debaixo do mar. Da noite para o dia, um país de pescadores, um dos mais pobres da Europa, se sentou em cima de um oceano de dinheiro. Qualquer outra nação teria torrado tudo numa geração. A Noruega fez o oposto. E a decisão que ela tomou naquele momento é a chave de todo o paradoxo que você veio entender. Para entender a Noruega, é preciso entender uma regra que ninguém votou, mas todo norueguês obedece desde criança. Chama-se Janteloven, a Lei de Jante. É um conjunto de mandamentos sociais que diz, no fundo, uma coisa só. Você não é melhor que ninguém. Não se ache. Não exiba. Num país que ficou rico de repente, esse freio virou a coisa mais valiosa que eles têm. E ele explica cenas que deixam qualquer estrangeiro perdido. Na Noruega, um milionário anda de metrô sem que ninguém pisque. Um ministro pega bicicleta para trabalhar. Casas gigantes de fachada simples escondem toda a riqueza por dentro. Perguntar quanto alguém ganha é falta de educação grave. Quem chega de carro importado brilhando não desperta inveja, desperta desconfiança. E essa modéstia não é fingimento. Ela nasceu séculos antes do petróleo, quando sobreviver naquele frio dependia de uma única coisa. A terra norueguesa nunca foi generosa. Montanha, rocha, mar gelado e um inverno que dura 6 meses. Por milênios, quem morava ali só sobrevivia se a aldeia inteira remasse junto. E foi desse chão duro que saíram os homens mais temidos da Europa. Guerreiros que cruzaram oceanos em barcos abertos e chegaram à América 500 anos antes de Colombo. Os vikings. Mas a herança que eles deixaram não é a que os filmes vendem. O norueguês moderno não herdou dos vikings a violência. Herdou a relação brutal com a natureza e a obsessão por igualdade dentro do grupo. Aqueles guerreiros já resolviam disputas numa assembleia livre chamada Ting. Da mesma raiz vem o Dugnag, o mutirão em que vizinhos trabalham de graça pelo bem de todos, sagrado até hoje. O sangue viking não corre em saque, corre em cooperação. E foi essa mentalidade que salvou a maior fortuna que um país já viu. E se existe um norueguês que resume o espírito desse povo, ele congelou até a alma para provar um ponto. Roald Amundsen, em 1910, largou tudo para vencer a corrida mais brutal da exploração. Chegar primeiro ao Polo Sul, o ponto mais inóspito da Terra. Do outro lado largava o inglês Robert Scott, com mais dinheiro e mais apoio.
Era Noruega gelada contra o Império Britânico e o preço da derrota podia ser a morte. Amundsen apostou no que o povo dele conhecia de nascença: frio. Usou cães, esquis e roupas copiadas dos povos do Ártico, enquanto os ingleses insistiam em cavalos que morreram na neve. Em dezembro de 1911, fincou a bandeira norueguesa no Polo Sul, semanas antes de Scott. E o desfecho virou tragédia. Scott chegou depois e morreu de frio e fome na volta, com toda a equipe. A Noruega venceu o fim do mundo com humildade e preparo. Foi com essa mesma cabeça que trataram o petróleo. Quando ele apareceu, fizeram uma pergunta que quase nenhum país faz: e se isso acabar? Em vez de gastar, criaram em 1990 um fundo para guardar o dinheiro. Todo o lucro do petróleo entra nele. E existe uma regra de ferro: o governo só pode usar, por ano, o rendimento do fundo, nunca o principal. O petróleo é da nação inteira, hoje e daqui a 100 anos. Hoje esse fundo passa de 1,5 trilhão de dólares. Dividido pelos 5,5 milhões de noruegueses, cada homem, mulher e criança seria dono de mais de 1,5 milhão de reais. O fundo é dono de pedaços de quase 9.000 empresas pelo mundo. Ele tem parte da Apple, da Nestlé, até da Petrobras. E quem escolhe onde esse dinheiro entra carrega um poder difícil de imaginar. No fim dos anos 60, um geólogo iraquiano chamado Faruk Al-Qassim desembarcou em Oslo. Ele não tinha vindo pelo petróleo. Tinha vindo salvar o filho recém-nascido, que precisava de um tratamento que só existia ali. Sem emprego e sem plano, bateu na porta do ministério norueguês e ofereceu a única coisa que sabia fazer: ler o fundo do mar. O que ele ajudou a erguer depois moldou o país que você vê hoje. Foi Al-Qassim quem ajudou a desenhar o modelo que obrigou as petroleiras estrangeiras a dividir o tesouro com o povo. O estrangeiro que chegou pedindo ajuda virou um dos arquitetos da fortuna nacional. É a prova de outra coisa que a Noruega leva a sério. Ali, o valor de uma pessoa não está no passaporte que ela carrega. E o cuidado com esse dinheiro carrega uma consciência que quase nenhuma fortuna do mundo tem. O fundo mantém uma lista negra. Ele se recusa a investir em empresas que fabricam armas nucleares, arrasam florestas ou exploram gente como escravo. Já tirou bilhões de gigantes mundiais só por questão de ética, mesmo perdendo lucro. O país que enriqueceu com petróleo tenta, ao menos, não sujar as mãos com o resto. Só que toda essa riqueza cobra um preço absurdo. O salário na Noruega é dos mais altos do mundo. Um trabalhador comum ganha, em média, o equivalente a R$35 mil por mês. Parece um sonho, até você entrar no mercado. Um lanche simples numa rua de Oslo passa de R$100. Uma pizza para a família pode custar 300. O país paga muito bem e cobra ainda mais caro. E quase nenhum norueguês reclama disso em voz alta. Os impostos ali estão entre os mais pesados do planeta. E mesmo assim as pessoas pagam quase com orgulho. Porque o dinheiro volta. A saúde é praticamente gratuita. A universidade não custa nada, nem para estrangeiro. Quem tem filho recebe quase 1 ano de licença paga. O norueguês não enxerga imposto como roubo. Enxerga como a mensalidade de viver no país mais organizado da Terra. E esse mesmo país aposta na confiança até com quem cometeu o pior dos erros. Imagine uma prisão sem grade na janela, com cozinha de verdade, oficina de música, floresta em volta e detentos com a chave do próprio quarto. Não é hotel. É Halden, apontada como a prisão mais humana do mundo. Numa ilha próxima, em Bastøy, presos cuidam de fazenda, andam livres e tomam sol na praia. Para quem vê de fora, parece um escândalo. Recompensar criminoso com conforto. Mas os números por trás disso calam qualquer crítica. A Noruega tem uma das menores taxas de reincidência do planeta. Na maior parte do mundo, a maioria dos presos volta a cometer crime. Ali, quase nunca. A ideia é simples e incomoda. A prisão não existe para vingança, existe para devolver à rua um vizinho melhor do que entrou. E essa coragem de fazer o contrário do óbvio aparece até na relação da Noruega com aquilo que a deixou rica. A Noruega, que ficou rica vendendo petróleo, decidiu parar de queimá-lo em casa. Hoje, quase 9 em cada 10 carros novos vendidos ali são elétricos. É o país que mais abraçou o carro elétrico no mundo inteiro, de longe. O governo isentou de imposto e deu estacionamento e pedágio de graça.
Nas ruas de Oslo, o som do trânsito virou um sussurro. O país do petróleo virou a vitrine mundial do fim do petróleo. Porque a Noruega vende para o mundo petróleo e o gás que se recusa a usar em casa. A eletricidade que move aqueles carros vem quase toda das hidrelétricas. Eles limpam a própria consciência com a energia dos rios, enquanto o petróleo do Mar do Norte abastece a fortuna e o resto do mundo. É um jogo duplo que rende bilhões. Mas nenhuma fortuna explica a coisa mais impressionante daquele país. A paisagem que parece pintada à mão. Imagine um corredor de água escura e parada, tão liso que reflete a montanha como um espelho. Dos dois lados, paredões de rochas sobem direto do mar até sumir nas nuvens. Cachoeiras despencam de tão alto que viram névoa antes de tocar a água. O único som é o pingo distante e o eco do seu próprio barco. Isso é um fiorde. E a Noruega tem mais de 1000 deles, esculpidos por geleiras. Nas margens desses fiordes, aldeias minúsculas se agarram à beira da água, com casas vermelhas de madeira e barcos amarrados na frente. Algumas só se alcançam de balsa. As crianças pegam um ferry para ir à escola. Do quintal, veem baleias passar. É uma vida de isolamento absoluto e beleza que dói de tão bonita. E foi do mar em volta dessas aldeias que veio a primeira grande fortuna da Noruega, muito antes de qualquer gota de petróleo. Nas ilhas Lofoten, penduradas no Oceano Ártico, o bacalhau se pesca do mesmo jeito há mais de 1000 anos. Os peixes são abertos e pendurados em armações de madeira gigantes, secando ao vento por meses até virar pedra. É o Storf, o peixe seco que alimentou vikings em alto mar e que hoje volta ao Brasil na forma do bacalhau da ceia de Natal. E de um peixe ainda mais comum nasceu uma das jogadas mais geniais que esse país já bolou. Nos anos 80, a Noruega tinha salmão sobrando e um problema. O Japão, maior mercado de peixe cru do mundo, não comia salmão em sushi. Achavam um peixe cheio de parasita, impróprio para comer sem cozinhar. Um pequeno grupo de noruegueses embarcou para Tóquio com uma missão quase impossível: convencer um país inteiro, obcecado por tradição, a colocar salmão cru por cima do arroz. Passaram anos batendo na porta e ouvindo não. Até que um executivo japonês aceitou comprar 1 tonelada com uma condição: se não vendesse, a Noruega recomprava tudo. Vendeu. E mudou o paladar do mundo. Hoje, aquele salmão alaranjado que virou sinônimo de sushi em qualquer canto do planeta, inclusive no rodízio da esquina no Brasil, é em boa parte criado nos fiordes gelados da Noruega. Eles não inventaram o sushi. Ensinaram o Japão a comer o peixe deles. Só que a relação mais profunda do norueguês com a natureza está no que ele se recusa a viver sem. Eles têm uma palavra para isso: friluftsliv, vida ao ar livre. Não é hobby, é identidade. Não existe tempo ruim, só roupa errada, diz o ditado deles. E existe uma lei antiga, o Allemannsretten, o direito de todos, que permite acampar e colher frutas mesmo em terra privada. A paisagem não tem dono, ela é de todos. Quase toda família norueguesa sonha com uma coisa: a right, a cabana, uma casa simples de madeira perdida na montanha, muitas vezes sem água encanada e sem sinal de celular. É para lá que eles fogem nos feriados, para pescar e ficar em silêncio. Um país que poderia gastar a fortuna em luxo prefere uma cabana sem chuveiro no meio do nada. Só que essa mesma natureza já pertenceu a um povo bem mais antigo. Muito antes de existir uma Noruega, outro povo já dominava aquele frio: os Sami, os habitantes originais do extremo norte, ali séculos antes de qualquer fronteira. Por gerações, eles seguem as manadas de renas pela tundra, numa vida nômade que cruza fronteiras inventadas pelos mapas depois. Tem língua própria, música própria, um canto chamado Ioik e até uma bandeira só deles. Mas a história desse povo com o país foi tudo, menos gentil. Por décadas, o governo tentou apagar o Sami. Crianças eram proibidas de falar a própria língua na escola, forçadas a virar norueguesas. Só há pouco tempo o país reconheceu o erro, pediu desculpas e devolveu a eles um parlamento próprio. Hoje, a rena ainda cruza a estrada no norte, e o pastor Sami ainda dorme sob a aurora. O povo mais antigo da Noruega sobreviveu ao frio e ao próprio país. E esse frio esconde o maior inimigo de quem vive no extremo norte: um fenômeno com nome próprio: Mørketid,
O tempo escuro. Em Tromsø, o sol se põe em novembro e não volta a nascer por quase 2 meses. Não é o dia nublado. É a ausência total de sol ao meio-dia. As pessoas acordam, trabalham e voltam para casa no escuro, semana após semana. E é bem aqui que mora a maior contradição da nação mais feliz do planeta. Porque essa é a segunda coisa que prometi te mostrar. Como um povo que passa 2 meses no breu é apontado, ano após ano, como o mais feliz da Terra. A resposta não está em fingir que a escuridão é boa. O norueguês não luta contra o inverno. Ele se rende a ele e transforma o próprio escuro numa das experiências mais aconchegantes que existem, com uma palavra que não tem tradução exata em português. A palavra é koselig. É o aconchego levado a sério. Quando a noite cai às 3 da tarde, o norueguês acende velas em cada canto da casa, ativa a lareira e chama quem ama para perto. A escuridão lá fora vira o convite perfeito para o calor lá dentro. Eles não esperam o verão para serem felizes. Criam luz onde ela não existe. E quando o céu finalmente reage, o espetáculo é de outro mundo. No meio daquela noite eterna, o céu de repente começa a se mexer. Cortinas de luz verde e roxa se acendem sozinhas lá em cima, dançando, se enrolando, apagando e voltando. É a aurora boreal, faíscas do sol batendo no ar lá no alto. Gente do mundo inteiro viaja até o fim do planeta só para ver isso uma vez. O norueguês do norte vê pela janela da cozinha. E o inverno ainda esconde outro truque de mágica. Porque a mesma terra que fica meses sem sol tem, no verão, o efeito contrário. É o sol da meia-noite. Entre maio e julho, no norte do país, o sol simplesmente não se põe. À meia-noite ainda está claro lá fora, como se fosse fim de tarde. As pessoas jogam futebol às 2 da madrugada e fazem churrasco sob um sol que não dorme. A natureza cobra o breu do inverno, devolvendo luz que não acaba nunca. Mas seria mentira pintar tudo como conto de fadas. Aquela escuridão cobra um preço real. As taxas de depressão sazonal e de solidão sobem no inverno, e o país trata a saúde mental como emergência nacional. A felicidade norueguesa não é a ausência de dor. É um sistema inteiro construído para segurar as pessoas quando o escuro aperta. Confiança no vizinho, no governo e no fundo que garante o futuro de todos. E essa confiança aparece em cenas que parecem invenção. Na Noruega, mães deixam o bebê dormindo no carrinho na calçada, do lado de fora do café, no frio, porque acreditam que ninguém vai mexer. Em cidades pequenas, gente ainda deixa a porta destrancada. Bancas de frutas na estrada funcionam sem vendedor, com uma caixinha onde você mesmo larga o dinheiro. É o que chamam de tillit. Confiança. O ativo mais valioso do país não está no fundo soberano. Está entre as pessoas. E ela foi construída até pela televisão. Em 2009, a TV pública teve uma ideia que qualquer executivo chamaria de suicídio. Transmitir, ao vivo e sem corte, as 7 horas inteiras de uma viagem de trem entre 2 cidades. Só a paisagem passando pela janela. Para espanto do mundo, meio país assistiu. Depois vieram 12 horas de uma lareira queimando. Nasceu a Slow TV. Num mundo viciado em pressa, a Noruega fez sucesso não fazendo nada. E essa calma começa cedo, na lancheira. Do filho do faxineiro ao filho do bilionário, quase toda criança leva para a escola a mesma coisa. O matpack. Fatias de pão de forma com um recheio simples, embrulhado em papel. Nada de status, nada de competição de marmita. Nos primeiros anos de escola quase não existe nota. A lei de Yacht ensinada antes de a criança saber ler. E mesmo assim ela tem uma válvula de escape. Todo ano, os formandos do ensino médio viram outra espécie. É o RUS. Durante semanas de maio, adolescentes se vestem de macacão vermelho, alugam ônibus barulhentos e se entregam a uma farra pública quase sem limite antes das provas finais. O país da modéstia, do silêncio e do koselig libera, uma vez na vida, o caos total. É como se toda a contenção norueguesa explodisse de uma só vez. Depois voltam ao comportamento discreto para sempre. E há outro dia em que a Noruega inteira veste a própria história. Todo 17 de maio, o país sai às ruas. É o dia da Constituição, a maior festa do país. Mas não há tanque, não há míssil, não há desfile militar.
O que desfila são crianças, famílias e bandas de escola, todos vestindo bunad, o traje típico bordado à mão e passado de geração em geração. E o orgulho maior de todos fica guardado bem longe dali. Bem no topo do mapa, a mais de 1000 quilômetros do continente, no meio do Oceano Ártico congelado, existe um arquipélago chamado Svalbard. É um dos lugares habitados mais ao norte do planeta. Ali, o sol some por 4 meses seguidos. E ali começa a terceira promessa que fiz lá no início. O lugar mais assustador e mais importante da Noruega. Um pedaço de terra onde algumas das regras mais básicas da vida humana simplesmente não valem. Em Svalbard, os ursos polares são mais numerosos que as pessoas. Por lei, ninguém pode sair dos limites da cidade sem levar um rifle. E existe uma regra que soa como piada macabra, mas é séria. Em Longyearbyen, a maior cidade, é praticamente proibido morrer. O solo fica congelado o ano inteiro, o permafrost, e os corpos enterrados nunca se decompõem. Mas nada disso é o motivo pelo qual o mundo conhece Svalbard. Escavada dentro de uma montanha de gelo, protegida por uma porta de metal que brilha sozinha na noite polar, existe uma câmara blindada. Lá dentro, o ar fica 18 graus abaixo de zero o tempo inteiro. Não há guarda, não há ninguém morando ali. É o cofre global de sementes de Svalbard. E o que ele guarda, protegido do fim do mundo, é a coisa mais preciosa que a humanidade tem e nem percebe. Lá dentro estão guardadas mais de 1 milhão de amostras de sementes de quase todas as plantas que alimentam o ser humano. Arroz, trigo, milho, feijão, variedades de todos os cantos do planeta. É um backup da agricultura da Terra inteira. Se uma catástrofe apagar uma plantação em qualquer lugar do mundo, a semente para recomeçar está ali, congelada no gelo do Ártico. A Noruega guarda, de graça, o plano B da comida da humanidade. E o mais impressionante porque fica exatamente ali. Svalbard é remoto, estável e tão frio que, mesmo se toda a energia do mundo falhasse, o permafrost manteria sementes congeladas por décadas. Só que já houve susto. Em 2017, o degelo do próprio Ártico fez água entrar na boca do túnel. Consertara mere forcaram. O cofre que protege o futuro quase foi traído pelo mesmo problema que ele existe para enfrentar. E isso resume a Noruega inteira. Antes de fechar, um último detalhe que confunde todo estrangeiro. O queijo nacional da Noruega é marrom, doce e parece caramelo. Chama-se Brunos, feito do soro do leite cozido até virar uma pasta cor de doce de leite. Eles comem no pão do café da manhã, com a mesma naturalidade com que a gente toma café. Um país que guarda o futuro da humanidade num cofre de gelo também come caramelo achando que é queijo. No fim de tudo, a pergunta lá do começo finalmente encontra resposta. Por que o país mais rico do mundo se proíbe de parecer rico? Porque para o norueguês, riqueza de verdade nunca foi o carro na garagem nem o número na conta. Foi a cabana simples na montanha, o filho seguro na escola de graça, a certeza de que o vizinho não vai te trair e de que o país inteiro vai estar de pé daqui a 100 anos. Eles descobriram algo que o resto do mundo ainda persegue. Que dinheiro guardado com humildade rende paz, e dinheiro exibido com orgulho só rende medo de perder. A Noruega não escondeu a fortuna por vergonha. Escondeu porque aprendeu, no escuro e no frio, que a única riqueza que ninguém rouba é a que você reparte. O petróleo um dia acaba. A confiança entre as pessoas, não. Mas a Noruega é só um dos rostos deste planeta. Lá fora existe o país mais pobre da Terra, o deserto mais mortal já atravessado por um ser humano, ilhas onde as regras da realidade simplesmente não parecem valer. Cantos do mundo onde a vida beira o impossível e ainda assim alguém chama de casa. Se esta história te fez enxergar o mundo de um jeito diferente, é exatamente para isso que este canal existe. Se inscreve e vem comigo até onde a realidade consegue ir.